Uma boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com sua casa, com sua família. E eu convido você a compartilhar com outras pessoas, seus contatos, esta live. Sinta-se à vontade para compartilhar com outras pessoas do seu convívio, do seu relacionamento, para que outros também venham ter a oportunidade de ouvir, de também ser ministrado através da palavra, para que seus corações sejam confortados, alertados, encorajados nesse tempo tão difícil que estamos vivendo. Então compartilhe, faça com que outras pessoas também possam ser encorajadas nesse tempo a buscar o Senhor. Hoje, esse mês, estamos falando sobre a família, importante as ministrações que o pastor Claudinei tem trazido aqui todas as quartas-feiras, ministrando às famílias, temas voltados para a família. E como é importante falarmos sobre família, estarmos sempre pensando nesse tema, nesse assunto, não somente analisando o quadro da família nesse tempo, mas aprendendo, tendo oportunidade de rever como estamos vivendo como família, o que você está aplicando na sua vida familiar, como tem sido o seu relacionamento familiar. São tempos também que a gente usa para refletirmos e sermos também confrontados. Não tem sido dias difíceis, é claro, mas é importante que a gente encontre sempre na palavra do Senhor, palavra de encorajamento, de instruções e principalmente palavras transformadoras para a nossa vida, para que nós possamos pautar a nossa vida nos princípios da palavra de Deus. Por isso convido você nessa noite a ter o seu coração aberto, a sua mente voltada para o Senhor, que Ele se faz presente em nossas vidas. E eu quero aqui abrir essa nossa live lendo com vocês Naum, capítulo 1, versículo 7. É um dos versículos preciosos para a minha vida. É um dos versículos que eu guardo muito no meu coração. Me alegro muito quando leio esse versículo. E meu coração irradia de alegria, justamente porque sei o quanto Deus é a nossa fortaleza nos dias em que somos angustiados ou somos afligidos. E diz assim a palavra do Senhor: o Senhor Deus é bom, Ele é bondoso, a bondade do Senhor está conosco. Em tempos difíceis, Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Procure a proteção do Senhor, procure abrigar-se em Deus, procure habitar em Deus. Quando nós falamos ou pensamos dessa maneira, vou abrigar em Deus, vou habitar em Deus, é que vou estar colocando a minha vida sob a direção do Senhor, no sentido de que eu sei que não consigo viver neste mundo sem a ajuda, sem o auxílio, sem a bondade do Senhor. Quando reconhecemos a nossa impotência, quando reconhecemos que não somos capazes de lidar com nossas vidas sozinhos, não conseguimos, não temos forças, precisamos da bondade do Senhor, precisamos da ajuda do Senhor. Ele é a nossa fortaleza, Ele cuida do seu povo.
Deus vem ao nosso socorro. Ele sempre está presente. Ele habita conosco. Se irá mudar as circunstâncias, não sabemos. Se os dias que virão serão melhores, também não sabemos. Se os dias que virão vão serem piores ou vão piorar, a situação vai piorar, também não sabemos. Mas o que nós devemos ter sempre a certeza é de que o Senhor, o nosso Deus, Ele sim guarda nossas vidas. Eu sei que meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Foi essas palavras de Jó em meio ao seu sofrimento. Que também seja essa sua expressão de fé. Eu sei que o Senhor se levanta para socorrer-me, para andar comigo no meio do vale da sombra da morte, para estar comigo em qualquer momento da minha vida. Abrigue no Senhor. Habite no Senhor. Habite no lugar certo. O lugar certo é o Senhor, o nosso Deus. Ele age com bondade. Mais uma vez quero ler esse texto para que você guarde essa palavra no seu coração. O Senhor Deus é bom. Ele é bondoso para com sua vida. Em tempos difíceis, Ele salva o seu povo. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde o seu coração, sua mente. Proteja a sua mente de tudo aquilo que é negativo, daquilo que faz com que você perca a fé. Proteja a sua mente daquilo que te leva a ficar desesperado ou desesperada. Proteja a sua mente. Guarde a palavra no seu coração. Coloque isso na sua mente. Medite nessas palavras. O Senhor é bom. Ele cuida do seu povo. Que você possa confiar no Senhor nessa noite. E eu quero orar por você, por sua família. E aqui eu quero apresentar o meu cunhado Sérgio, que está sob tratamento contra a Covid, e também a mãe da nossa irmã Júnia. Vamos orar por essas vidas. Convido você a curvar a sua cabeça e levar os seus pensamentos ao Senhor e colocar a sua vida diante do Senhor e expressar em palavras aquilo que há no seu coração. Expresse por meio de palavras o seu sentimento diante do Senhor. Que o Senhor te ouça, que o Senhor se levante, que o Senhor olhe para você, que o Senhor olhe para você com um olhar de misericórdia e bondade e que Ele possa socorrê-lo e socorrer a sua vida nesse tempo. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, aqui nós estamos, ó Pai, abrigados no Senhor, acolhidos por Tua bondade. Nós não somos merecedores, mas o Senhor é o nosso Deus. O Senhor nos acolhe, o Senhor é bom. O Senhor é que nos salva nos tempos difíceis. É o Senhor que sempre nos abriga, nos acolhe. O Senhor é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas horas das tribulações. Pai querido, obrigado, porque não temos outra palavra a não dizer, Senhor, obrigado por tanto cuidado, por se fazer tão presente na nossa existência. Nós vivemos dias difíceis, mas tudo se torna cheio de esperança com a Tua presença. E tudo se transforma diante da Tua palavra, que confiamos plenamente nela e cremos que a Tua palavra, Senhor, é verdadeira. E o que o Senhor diz é verdadeiro. E que a Tua palavra, de fato, se cumprirá. E o Senhor cumpre a Tua palavra porque o Senhor é fiel. Então o Senhor se faz presente em nossas vidas. O Senhor se faz presente em cada casa, em cada lar.
O Senhor está presente, ó Pai, na casa dos meus irmãos, irmãs, todos aqueles, ó Deus, que estão acompanhando esta live agora. O Senhor se faz presente em suas vidas e eu peço ao Senhor que acolha, receba, Pai, cada oração, cada expressão de gratidão, cada expressão, Pai, de sentimentos, de angústia, de, ó Deus, de preocupações, seja o que for, ó Pai, que está sendo agora apresentado do Senhor, acolha. Acolha, Senhor, essas vidas, receba, Pai, cada uma diante do Senhor, diante do teu trono de graça, e os socorra, os ajude, os abençoe, em nome de Jesus. Pai, eu oro por aqueles que estão, neste momento, sob os cuidados da medicina, dos médicos, Pai, que agora, Senhor, agem para curar pulmões, rins, tirar a infecção, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, atua sobre a vida da mãe, da nossa irmã Júnia. Abençoa, Pai, esta vida tão preciosa. Deus, em nome de Jesus. Também sobre a vida do Sérgio, Pai. Toca com teu poder, Deus, sobre a vida dele, restaurando os seus pulmões. Também, ó Deus, os seus rins. Em nome de Jesus. Assim alcance as demais vidas que se encontram nessa mesma situação, à espera da ação e da intervenção do Senhor sobre cada vida, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Deus, que a Tua graça e Tua bondade esteja também sobre os enfermeiros, que hoje, ó Deus, comemora-se o dia dos enfermeiros, as enfermeiras, os que trabalham e atuam na enfermagem. Deus, com Tua graça e misericórdia, abençoa cada um desses profissionais. Dê a eles, ó Deus, a proteção diária, na lida, Pai, na luta, no cuidado. Deus, que o Senhor esteja com eles. Obrigado por eles existirem, obrigado por eles serem tão importantes no cuidado dos que estão enfermos, nos hospitais, nos postos de saúde, aonde eles estiverem atuando, o Senhor esteja abençoando cada um deles. Em nome de Jesus, Pai. Habita em nós e faz-nos habitar no Senhor, pois o Senhor é bondoso, o Senhor é bom, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio. Glórias ao Teu nome eternamente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, Deus guarde o seu coração. E eu quero aqui dar parabéns a todos enfermeiras, enfermeiros, e aqui quero lembrar da irmã Cris, que já está aposentada, mas uma enfermeira com um grande legado no seu trabalho, a irmã Bia, que também é enfermeira, a irmã Suelen, e se faltou alguém que eu não lembro agora, mas sintam-se todos, todas homenageadas e a nossa gratidão por vocês que exercem essa profissão tão importante nos hospitais, nos postos de saúde, nos postos, de saúde. Deus abençoe cada um de vocês. Um grande abraço, queridos e queridas. Deus abençoe ricamente. Que a casa de vocês, a família de vocês, sejam plenamente cheia da graça salvadora, libertadora, transformadora de Jesus. Sintam-se abraçados por Deus, acolhidos, pois vocês são importantes para o Senhor. Deus abençoe. Vamos dar continuidade à nossa live agora, meditando, ouvindo as instruções da palavra do Senhor através do pastor Claudinei. Ouça, guarde o seu coração a palavra. Deus abençoe, um grande abraço a todos.
Amém. Boa noite. Deus seja louvado nessa quarta-feira. Como o nosso pastor Geriel acabou de falar, nós estamos ainda comemorando o mês da família. Eu quero continuar falando sobre família. Família é algo importante, é algo que uma instituição criada por Deus e a qual nós devemos zelar pela família. E nessa noite, eu gostaria de estar falando para você algumas instruções para o seu lar. Para que nós possamos verdadeiramente ter um lar abençoado. Casa, todo mundo tem. O governo faz um projeto e distribui casa para população de baixa renda. Outros adquirem casa comprando financiada, outras compram à vista, mas eu quero saber se verdadeiramente a tua casa é um lar. Nós temos que saber diferenciar. Casa é aquilo que nós nos abrigamos, onde nos escondemos da chuva, do frio, temos um lugar para descansar. E o lar? Como é que anda o seu lar? O que é um verdadeiro lar? Vamos acompanhar algumas lições que a Bíblia tem nos deixado. Eu quero começar nessa noite lendo o texto de Salmos 127, versos 1, onde diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Começamos então a falar sobre um lar. Se não for o Senhor o construtor do seu lar, é inútil trabalhar. É em vão o trabalho, é desgastante o trabalho e não vai chegar a lugar nenhum, porque é o Senhor que tem que ser o construtor do nosso lar. Nós podemos olhar para dentro de algumas instruções que a Bíblia nos dá a respeito de um lar, verdadeiramente um lar. Faça de Deus a fundação do seu lar. Deus tem sido a fundação do seu lar? Deus tem sido a pedra sustentadora da sua casa, do seu lar? Isaías capítulo 28, versos 16, diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentarei em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Ou seja, Deus é a pedra. Deus está falando aqui que nos deixaria uma pedra como fundamento para que nós possamos então edificar o nosso lar. Você tem edificado o seu lar sobre essa rocha? Você tem edificado o seu lar sobre essa pedra? Quem é o construtor que tem construído os fundamentos do seu lar? Porque nós temos apreciado hoje, infelizmente, através das mídias, esse período de isolamento que ainda continua, muitas famílias se degradando, muitas famílias se mutilando umas às outras, através, não estou falando com violência de arma, mas sim verbalmente. Pessoas que ao invés de cuidar uma das outras, estão se degradando, estão se destruindo. Não sei se é a agitação desse período pandêmico, não sei se é a natureza do homem que é mau. Então junta tudo, quando fica dentro de uma casa, onde que poderia se chamar de lar, estão se degradando, estão uma contra outras, ao invés de colocar Deus na fundação, ao invés de pôr Deus como pedra principal, como base sólida da sua casa. Então é necessário que você tenha uma base sólida, para que você então possa edificá-la.
para que você então possa continuar crescendo e instruindo aquelas pessoas que estão em sua volta. Você, papai, você, mamãe, que é responsável pela criação dos seus filhos, na ajuda da criação dos seus netos. É necessário que você tenha como base em seu lar essa pedra. Mateus capítulo 7, versos de 24 a 27. Mateus capítulo 7, versos de 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve a minha palavra e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Ou seja, se você não pegar, não ser uma pessoa, um homem, uma mulher prudente, se você não tem como fundação do seu lar Deus, você está sendo como esse homem imprudente. Qualquer situação vai estremecer a sua casa. Talvez você esteja passando por uma grande situação nesse momento, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa. Talvez é o desemprego, talvez é a necessidade de estar interagindo com a sociedade, ou seja, num cotidiano que nós podemos colocar como normal, que viviam anteriormente. E isso está fazendo como um grande abalo entre vocês. Quando não há Deus na fundação do seu lar, isso acontece facilmente. Não tem diálogo, não tem conversa. Ou seja, qualquer situação vai estremecer a sua casa, o seu lar. Qualquer situação vai deixar você em situações de ruína, total ruínas. Casamentos. Quantos casamentos têm sido assolados nesse período? Quantos feminicídios nós temos presenciado e aumentando todos os dias? Quantas pessoas estão se escondendo atrás da palavra de Deus e chegam em seus lares, não estão suportando umas às outras? A convivência diária com a sua mulher, com o seu marido, tem trazido estresse, tem causado uma grande confusão. Tudo isso vai identificar que no seu lar não tem aquela fundação importante, que é a rocha principal, que é Deus, que é Jesus Cristo dentro da sua casa. Não adianta você ouvir essa palavra, não adianta você ler a Bíblia, não adianta você vir aos cultos, não adianta você investir tempo e não praticar. Diz aqui em Mateus, se você não praticar, você será como um homem insensato. Se você não construir, não edificar o seu lar sobre a rocha, você será um homem insensato. Faça de Deus no seu lar, não somente a rocha, mas faça dele um construtor. Como nós acabamos de ler agora o Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. É o Senhor que tem que ser o construtor. Qual é o nosso papel? É confiar, é crer, é orar, é se derramar diante de Deus, é apresentar as nossas fraquezas, as nossas limitações, é colocar a nossa família diante de Deus, é apresentar os nossos filhos, é apresentar as nossas situações diante do Senhor, para que então Ele possa ser o construtor, Ele possa ser aquele que vai edificar o seu lar sobre a rocha que Ele mesmo, que é o próprio Deus, que é Ele mesmo. Então é necessário que você entenda que o construtor
da boa harmonia, o construtor de um bom diálogo, o construtor de uma família feliz, o construtor onde há paz, deve ser o Senhor. Não adianta você tentar resolver com as suas forças próprias. Não adianta você querer que as coisas sejam da forma que você quer, no momento que você quer. Não funciona dessa forma. Se Deus não for o construtor do seu lar, em vão será as noites que você está tentando buscar a Deus. Se Deus não for o construtor do seu lar, não adianta você participar dos cultos, não adianta você participar das lives, não adianta você olhar para a Bíblia. Coloque Deus, deixe Deus ser o construtor do seu lar. Permita que Ele desconstrua aquilo que você colocou com suas próprias mãos. Permita que Ele desfaça tudo aquilo que você, com as suas ideologias, colocaram diante da sua família, ou pelas suas tradições. Permita que Deus arranque aquilo que está fazendo mal dentro do seu lar, e permita que Ele construa aquilo que é bom, aquilo que edifica. Porque se nós não permitirmos que o construtor construa o nosso lar, nós continuaremos a construir com as nossas próprias mãos. E nós vamos colocar nossas ideologias, os nossos gostos, as nossas vontades, os nossos querer. E nós sabemos que quando Deus é o construtor, Ele vai entrar, Ele vai fazer aquela, não é nem reforma, Ele vai quebrar tudo. Tudo aquilo que você tem colocado dentro da sua casa, tudo aquilo que você tem construído na vida da sua família, que é da sua própria vontade, da sua própria carne, Deus vai tirar e vai edificar um lar saudável, um lar onde reina a paz, um lar onde reina o amor, um lar onde reina o diálogo, um lar onde reina suportar uns aos outros. É difícil, muitos têm reclamado, muitos têm falado, olha, você não, porque não é você, pastor, que está lá na minha casa todos os dias. Tem que suportar os meus filhos, tem que suportar a minha mulher, tem que suportar o meu marido. Não é fácil. Se torna fácil quando Deus está. Quando Deus é o construtor. Porque Ele vai construir em seu caráter, em sua vida, algo maravilhoso. Ele vai construir na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa, do seu esposo, algo maravilhoso. É necessário permitir que Deus seja o construtor. Porque, como diz Salmo 127:1, se o Senhor não edificar a casa, em vão é o seu trabalho. Em vão é o que você está tentando fazer. Permita Deus ser o construtor do seu lar. Faça de Deus a sentinela da sua casa. Faça de Deus o guardador, o vigia da sua casa. Faça de Deus aquele que cuida de tudo para você e confia nele. Não adianta você se precaver com cercas elétricas, com segurança das mais altas tecnologias que existe no mercado. Não adianta você investir em segurança se o Senhor não for o sentinela do seu lar. Não adianta você colocar vigias, espiões dentro dos computadores, onde seus filhos ficam no quarto, no celular dos seus filhos. Não adianta. Se Deus não for o sentinela da vida de vocês, se Deus não for aquele que vigia e cuida e protege cada um de vocês. Quando vocês permitirem, quando nós permitirmos que Deus seja o sentinela de nossas vidas, nós vamos confiar em Deus. Nós vamos entender que não é por forças das minhas próprias mãos que vai impedir que o mal entre na minha casa. Não é pelas minhas próprias vontades que eu vou impedir que as coisas ruins aconteçam no meu lar. Mas sim, é confiar que Deus é o sentinela. Porque se Ele é o construtor, se Ele é a fundação, se Deus é o construtor, Deus também é a sentinela. É Deus que monta a guarda, cuidando para que nós tenhamos uma boa noite de descanso, que nós tenhamos um bom dia de trabalho, que nós tenhamos um bom dia junto aos nossos lares, nesse período que as pessoas não estão trabalhando. É o Senhor.
Então devemos confiar que o Senhor é o nosso sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não for aquele que te guarda, que guarda os seus filhos, se o Senhor não for aquele que abençoa o seu lar, abençoa o seu trabalho, se não for o Senhor que cuida das coisas más que está em nossa volta, em vão será toda a tecnologia que você pode adquirir nos dias de hoje. Em vão. Se você crê que Deus é aquele que cuida, é o Deus cuidador, é o Deus que nos protege, é em vão nós investimos em tanta tecnologia. Porque nós sabemos que a tecnologia hoje, para os homens, tem sido cada dia mais fácil de burlar o sistema. Cria-se uma tecnologia e já cria um sistema para poder quebrar aquela tecnologia de segurança. Então devemos acreditar que o Senhor é que nos guarda. É o Senhor que vai nos guardar todos os dias em nosso lar. Faça de Deus uma força unificadora. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem em um só corpo, assim também como respeito a Cristo. É Deus, é o Senhor que vai fazer na sua casa uma unidade. Faça de Deus a força unificadora. É Deus que vai ser a unidade na sua casa. Quando as coisas não vão bem em nossas casas, quando as coisas não vão bem dentro do lar, nós temos a tendência de querer resolver por nossas próprias forças. Isso fazendo que a unidade venha se dilacerar. Porque cada um tem uma opinião, cada um tem uma forma de agir. Mesmo que somos da mesma família, mesmo que é mãe, que é pai, que é os filhos, mas cada um tem a sua opinião própria, cada um tem a sua liberdade de expressão, e nós não criamos nenhum robozinho, nós não temos no nosso lar robôs programados para fazer ou pensar da forma que nós pensamos. Isso só acontece quando Deus, Ele une, quando Deus está dentro do nosso lar e há uma unidade no pensamento, há uma unidade na conversa, há uma unidade em tudo. Porque quando há desavença, essa unidade é quebrada. Essa unidade do lar ela é quebrada quando um concorda ou discorda. E mesmo que a gente não concordamos com tudo, essa unidade permanece porque nós sabemos respeitar um ao outro. Nós sabemos respeitar a vontade e a ideia de outro. Por isso que é importante que Deus seja um Deus de unidade dentro da sua casa, dentro do seu lar. Seja um lar de unidade, seja um lar que quando um fala, o outro compreende, mesmo estando em desacordo, porque nem tudo é pecado. Se é pecado. Não pode, não pode. Mas se não é pecado, por que não concordar? Por que não permitir que a ideia dele também possa fluir? Ou seja, quando isso não acontece, quebra-se a unidade, cada um vira para o seu interesse, cada um quer defender os seus interesses, cada um quer defender as suas ideias. Ou seja, não há uma mútua combinação dentro do lar, não há uma unidade, porque cada um pensa diferente. Eu concordo assim, eu não concordo dessa forma, eu acho que do meu jeito está certo. Não. Vamos conversar, vamos orar, vamos pedir para que Deus faça parte dessa nossa conversa, que nosso pensamento, que as nossas decisões sejam decisão mútua, que nós podemos todos olhar com a mesma ótica, com a mesma visão, e ter Deus como base de tudo. Então, teremos um lar unido, teremos um lar onde podemos dizer assim, olha, o meu lar há uma unidade. O meu lar
nós podemos falar a mesma língua. No meu lar, nós temos o mesmo Deus. No meu lar, nós temos os mesmos pensamentos. Porque Deus faz isso no meio da família. É Deus que cuida do lar para que isso aconteça. Nós vemos, nos dias de hoje, as pessoas se estressam por qualquer coisa. As pessoas perdem a sua educação ou a forma de tratar o outro fácil demais. Eles deixam as coisas viraram uma tremenda confusão e bagunça, porque eles não têm mais, não conseguem mais expressar o amor um pelo outro. Se esfriaram. Nós vemos filhos contra pai, pai contra filhos, irmão contra irmãos, mãe contra filhos. Aquela unidade que existia, talvez hoje na sua casa esteja quebrada. Permita que Deus volte a unificar a sua família, o seu lar. Seja uma unidade dentro do seu lar. Assim como nós podemos ver a unidade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Faça do seu lar também uma unidade, onde todos possam contemplar o amor de Deus, todos possam ver as maravilhas de Deus. Faça de Deus o seu refúgio. Faça de Deus o seu refúgio. Esse período que nós estamos vivendo, um período que muitos querem um refúgio. Muitos querem se esconder. Muitos querem talvez fugir da realidade. Faça de Deus um refúgio. Faça de Deus um refúgio para a sua vida. Salmos 90, capítulo 90, versos 1 e 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu és Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Quando nós nos encontramos em situações, estou falando na família, estou falando dentro do seu lar, quando nós encontramos em situações difíceis, nós queremos fugir, nós queremos não resolver as coisas. Olha, se refugie em Deus, busque as suas forças em Deus. Quer o melhor lugar para que você retome o seu vigor? Quer o melhor lugar que você retome a sua força? Momentos que talvez tira você totalmente do chão, alguns recados, algumas notícias. Se refugie em Deus. Não está entrando em acordo. Busque Deus, se refugie em Deus, é porque é dele que vem tudo isso que eu acabei de falar agora. É do Senhor que vem a fundação, é do Senhor que vem a construção, é do Senhor que vem a guarda, é do Senhor que vem a unidade. Então, para que isso aconteça, nós devemos buscar refúgio aonde? Naqueles momentos que nós achamos que aquele dia que não está bem, que não estou legal, porque é comum nós seres humanos, nós homens, ter aqueles momentos que não estamos bem. Ao invés de buscar refúgio em Deus, nós buscamos refúgio em tantas outras coisas. Alguns gostam de ler, outros gostam de ver filmes, outros gostam de ficar simplesmente olhando nas suas redes sociais, outros gostam simplesmente de ficar quietinho. Mas eu quero aqui te orientar. Nesse momento, busca o refúgio em Deus. Busca colocar seus pensamentos em Deus. É nele que podemos confiar,
é neles que podemos ter a certeza que o nosso lar está formado, está edificado sobre uma rocha, sobre aquela pedra de fundação. Será que o seu lar, será que a sua casa é um verdadeiro lar? Será que aí onde você se encontra nesse momento é um lar? Será que não está faltando alguma coisa? Se estiver faltando, vamos pedir a Deus. Deus, eu preciso que o Senhor seja o construtor da minha casa. Tem algumas coisas, Deus, que precisa ser arrancada. Quando nós chamamos um construtor, ele, lógico, vai olhar e vai assim, olha, eu vou fazer, mas eu vou ter que tirar isso, isso e isso daqui, porque senão não vai caber o que está querendo que eu faça aqui dentro. Da mesma forma, Deus, tira aquilo que não te agrada dentro do meu lar, mas construa aquilo que vem do Senhor. Construa aquilo que edifica, construa aquilo que possa edificar aqueles que adentrarem ao meu lar. Nós temos que olhar para Deus como o nosso refúgio. Olhar para Deus como a nossa segurança. Nesse período que muitas pessoas estão sem fé, ou estão com a sua fé abalada, com a sua esperança abalada, é o momento que você possa estar fortalecendo a sua fé, estar renovando a sua esperança. Mesmo que nós não entendemos os planos de Deus, mesmo que nós tenhamos visto pessoas de Deus, homens e mulheres, pastores e pastoras, servos e servas, morrendo, porque nós não entendemos os planos de Deus, mesmo assim nós devemos buscar refúgio em Deus, porque é Ele que nos dá segurança, é Ele que nos consegue, é Ele que nos mostra uma nova fé, uma nova esperança. Então é necessário que, mesmo que isso esteja acontecendo em nossa volta, em nosso meio, nós tenhamos fé, tenhamos esperança, porque o Senhor é o que edifica o nosso lar, é o Senhor que nos fortalece. Você já imaginou passar por toda essa crise que estamos passando? Com Deus já está difícil. Você já imaginou um lar sem Deus, como é que está passando nesse momento? Para alguns olhos, pode até falar assim, estou passando maravilhosamente bem. Mas lá no seu íntimo, você sabe que não. Lá no seu íntimo, você sabe que te falta alguma coisa. Porque Deus é a nossa rocha. Deus é o nosso construtor. Deus é a nossa segurança. Deus é a nossa unidade. E Deus é o nosso refúgio. Para que vocês possam, então, edificar um lar saudável. Para que vocês possam, nesse período de pandemia, continue fortificando a vossa fé. Continue buscando esperança. Eu sei que tem muitas pessoas que já perderam a fé, já desanimaram. Talvez estão até blasfemando contra Deus, porque o emprego que não aparece, é as contas que não param de chegar, é os filhos que se tornaram nesse período rebeldes, é filhos que não conseguem compreender essa situação, porque estão sem aulas presenciais, e continuam muito tempo dentro de uma casa. Talvez, se tudo isso estiver acontecendo, você imagina um lar sem a presença de Deus? Mas se isso está acontecendo em sua casa, é momento de você dizer assim, Deus, agora eu quero que o Senhor esteja o meu refúgio. Eu vou entrar e vou clamar para que o meu lar seja um lar transformado, para que o meu lar seja um lar de paz, para que o meu lar seja um lar de amor, para que então possa enxergar de uma forma diferente, não a forma que eu quero ver, mas sim a forma que Deus quer que eu veja. E eu quero que você continue orando nesses dias. Nós estamos falando sobre o mês da família. E o pastor tem postado os motivos de oração da Junta de Missões. Eu sei que você tem acompanhado. Eu sei que você tem
orado. Hoje, dia 12, diz assim aqui: vamos orar com palavra de louvor e gratidão, apesar dos problemas que temos enfrentado. Sabe o que está falando aqui? Não é para você chegar diante de Deus com murmúrio. Não é você chegar na presença de Deus e falar: Deus, o Senhor não está vendo o que nós estamos passando? O Senhor não está vendo que pessoas estão morrendo? Deus, o Senhor não está vendo que as pessoas que eu amo estão partindo? Deus, o Senhor não está vendo que o desemprego está assolando? Não, olha só o pedido, o motivo de oração no dia 12, campanha de oração. Vamos orar com palavras de louvor e gratidão, apesar dos problemas que temos enfrentado. Se você tem enfrentado problemas, mas continue orando com palavras de gratidão a Deus. Se o seu lar está passando por alguma dificuldade, não desanime, tenha fé, tenha esperança. Ore ao Senhor com palavras de gratidão, com palavras de gratidão a Deus, porque o Senhor tem o melhor para cada um de nós. O Senhor tem o melhor para a minha vida e para a tua vida. O Senhor quer que nós tenhamos um lar edificado através dele e não através das nossas próprias vontades. Que os nossos filhos sejam filhos abençoados. Que nossos filhos sejam filhos cuidados, não simplesmente por nós, mas por Ele, que é o Deus Todo-Poderoso. Esses pedidos de oração, todos os dias eu tenho olhado, tenho orado e tenho visto que nós temos que aprender a orar e falar com Deus e confiar em Deus. Nós entregamos os nossos filhos, os nossos problemas para Deus, com uma mão e com a outra tiramos de volta. Nós entregamos nossos filhos para que Deus cuide dos nossos filhos, mas estamos todos os tempos vigiando em cima deles, tentando rastreá-los, nossos filhos. Se nós pudéssemos colocar um chip em cada filho para saber quais são os seus passos, o que eles estão fazendo, nós colocaríamos. Nós faríamos isso. Isso demonstra que nós não confiamos em Deus. Nós devemos orar assim, com palavras de gratidão. Nós devemos orar assim, com palavras de louvor e gratidão a Deus. Não chegue diante de Deus nesse período difícil, murmurando. Não chegue diante de Deus reclamando. Não chegue diante de Deus blasfemando muitas vezes contra Deus. Ou achando que Deus não está olhando para tal situação. Tire proveito de tudo isso. Tire proveito de tudo que está acontecendo em nossa volta. As coisas não estão bem. Vamos entender qual é a vontade de Deus. As coisas estão melhorando, vamos entender a misericórdia de Deus. As coisas estão ficando pior, vamos buscar com maior intensidade a Deus. Vamos estar louvando, pedindo a Deus através da nossa palavra de louvor e gratidão. É um período que nós precisamos proteger as nossas famílias. E você é responsável pela sua família. Você é responsável por estar orando pelos teus filhos. Você é responsável por estar orando pelo teu lar. Você é responsável pelo teu lar. Você é responsável para que os teus filhos, para que a tua casa seja edificada na rocha. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa continuar ministrando no teu coração durante essa semana. Olha a mensagem que tem sido pregada aos domingos. Mensagem que tem sido pregada essa terça-feira através do nosso irmão Paulo. Como edificante. E que você possa estar edificando e alimentando a sua fé. Porque esse período de pandemia vai passar. E aí? Você está pronto para voltar às ativas? Às suas atividades? Ou você vai continuar sentado aí na sua poltrona?
esperando que o mundo acabe em barranco para você morrer escorado. Momento de nós se virar. Momento de nós buscarmos a Deus com maior intensidade. E orar com palavras de louvor e gratidão a Deus. Está difícil? Ore com maior intensidade a Deus. Busque a Deus enquanto há tempo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe os seus filhos, que Deus abençoe o seu esposo, a sua esposa. Em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento? Eu quero orar pelas pessoas que continuam internadas, para que Deus possa estar cuidando e seus familiares possam entender qual é a vontade de Deus. Tem muitas pessoas que estão pela misericórdia de Deus. Eu quero crer que nós temos que entender qual é a misericórdia de Deus para a vida dessas pessoas. Até quando? Até quando nós vamos continuar sendo ingrato a Deus? Quero orar pelas nossas enfermeiras, enfermeiros, médicos, que têm ainda estado à frente de toda essa situação, os nossos governantes, municipal, estadual, federal, porque diz a palavra de Deus que nós devemos de orar pelos nossos governantes, não ficar criticando. Nós devemos orar por esses homens, independentemente de qual partido, de qual a ideologia, do que eles estão fazendo, se é certo, se é errado, se eu votei, se eu não votei. Nós devemos orar pelas nossas autoridades e não ficar apostando nada contra as nossas autoridades. Então vamos orar nesse momento. Eu quero te convidar a orar nesse momento. Lembre-se daquelas pessoas que estão enfermas aí perto de você. Lembre-se daquelas pessoas que estão desempregadas. Continue contribuindo para a cesta básica. Continue contribuindo para que a obra de Deus continue avançando. Porque a pandemia tema, o povo continua comendo. Então, vamos orar nesse momento? Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento, Deus, em Tua presença, queremos, Deus, te agradecer, ó Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, cuidado de nós, ó Pai. Deus, nesse momento, ó Pai, eu quero colocar na Tua presença, Senhor, os nossos lares, ó Pai. Abençoa, Deus, lares dos Teus servos, ó Pai, abençoa, Senhor, os lares, ó Deus, que necessitam, Deus, de transformação, ó Pai. Seja Deus a rocha, Pai, seja o Senhor o próprio construtor, ó Pai. Seja o Senhor que possa edificar, ó Pai, esse lar, Pai. Seja o Senhor o guardador, ó Pai. A segurança, Senhor, para esses lares, ó Pai. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Se famílias, ó Deus, nesse momento, ó Pai, estão em luta, em pé de guerra entre si mesmas, Senhor, que o Senhor possa, Deus, entrar com providência, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa entrar com providência, Senhor, e cuidando, Senhor, mudando os pensamentos nesse momento, ó Pai. Senhor, eu te agradeço, Senhor, pelos nossos médicos, nossos enfermeiros, ó Pai, que ainda estão, Deus, lutando, ó Pai, na frente, ó Pai, dessa pandemia, Senhor, que eles estão, ó Pai, realmente, Pai, esgotados, Senhor, de ver tantas mortes, ó Pai, de ver tantas pessoas acamadas, internadas nas UTIs, Senhor. Senhor, dê condições, ó Pai, física e mental para eles, ó Senhor. Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Deus, nossos irmãos, ó Pai, que continua internados, Senhor. Aqueles, ó Deus, que estão entubados, Senhor, o Senhor possa levar o ar até o pulmão deles, ó Pai. O Senhor possa, Deus, tirar, Senhor, essa enfermidade, ó Deus, que tem assolado, Senhor, o pulmão deles, ó Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor possa estar confortando essas pessoas, esses familiares, ó Pai. Essas pessoas, ó Deus. Pois sabemos, ó Pai, como é difícil, ó Pai, ter um ente querido internado, ó Pai. Principalmente, ó Deus, com esse vírus devastador, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, do Teu povo, ó Pai. Que o Teu povo, ó Deus, possa estar edificando os seus lares sobre a rocha que é o Senhor, ó Pai. Que cada um dos nossos irmãos possa, ó Pai, estar orando nesse momento com um louvor, Pai, de gratidão a Ti, Senhor. Pois sabemos, ó Pai, que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor continua sendo Deus, ó Pai. Independentemente, Senhor, de qualquer circunstância, Senhor. O Senhor é um Deus todo-poderoso, um Deus que tem nos abençoado, um Deus que tem cuidado e direcionado nossas vidas, Senhor. Deus, eu te agradeço, ó Pai,
porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Deus, também quero te agradecer, ó Pai, pelos nossos governantes, Senhor, pelos nossos governantes municipais, pelos nossos governantes estadual, federal, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, estar dando discernimento, ó Deus, para esses homens, ó Pai, para que eles possam estar cuidando, Pai, do teu povo, ó Senhor. Para que eles possam, Deus, ter compaixão, ó Pai, nesse momento tão difícil que estamos vivendo, ó Pai. Deus, entra com poder e graça, Pai, sobre esses lugares, ó Pai, onde que eles têm trabalhado, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, estar entrando, Pai, na vida deles, ó Pai. Que pessoas, ó Pai, possam estar testemunhando como é bom servir o Senhor, ó Pai. Amado Deus, eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu tenho cuidado da tua igreja, Senhor. A tua igreja tem se mantido, ó Deus, em pé, Senhor, porque o Senhor, ó Pai, tem sido sentinela da tua igreja, Senhor. Muito obrigado, Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado por estar conosco até agora, ouvindo essa mensagem. Que você possa realmente estar buscando fortalecer o seu lar. Buscando fazer com que o seu lar seja um lar de harmonia. Um lar onde Deus habita. Um lar onde as pessoas possam dizer: aqui eu sinto a paz de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Uma boa noite e um forte abraço. E domingo, às 19 horas, teremos o culto online. Não percam, participa. E esteja compartilhando também o link, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Boa noite e a paz do Senhor. Um forte abraço.